Quais são os sinais do Alzheimer? O que acontece na pessoa que faz com que os familiares enxerguem, opa, isso aí pode ser um Alzheimer, pode ser alguma coisa caminhando para esse sentido? É muito importante, muito válida essa sua pergunta, Márcia, que assim, a gente sabe que com o passar do tempo, né, é comum a gente observar nas pessoas idosas lapsos de memória. Hoje em dia até pessoas novas, como a gente estava falando no E início da o entrevista, Covid né, trouxe, a Covid, a doença trouxe muito isso também, né? Essa perda também, dessa memória e tudo. exatamente, perda de memória recente. Então, essa perda de memória recente é o primeiro sinal. Só que a gente sabe que muitas vezes aí, após os 65 anos, é relativamente comum a pessoa às vezes ter esquecer onde deixa uma chave, né? Esquecer que marcou um compromisso, esquecer o nome de uma pessoa que conheceu recentemente. Isso ocorrendo de forma esporádica, de vez em quando, né? E geralmente quando a pessoa faz um esforço, ela se lembra. Quando alguma pessoa que estava presente numa determinada ocasião que a pessoa está com dificuldade de lembrar um acontecimento, dá uma pista, lembra alguma coisinha, a pessoa resgata aquela memória, consegue lembrar. A gente começa a ficar mais atento, né, para os sinais iniciais do Alzheimer, exatamente quando não acontece essa recuperação. Os esquecimentos do dia a dia, essa memória recente comprometida, ela vai ficando cada vez mais comprometida, vamos dizer assim, o nível de esquecimento, né, vai aumentando cada vez mais, isso vai acontecendo de forma rotineira, né, e a tendência de aumento progressivo, porque é uma doença neurodegenerativa, né, que tem tendência a piora. O ideal é que se previna antes dela se instalar. Exatamente. Depois que se instala, fica mais complicado para tratar. Exatamente. Então, a perda da memória recente, que é essa questão do aumento progressivo e a incapacidade de recuperar. A pessoa deixou uma chave no local, ela não se lembra e não se lembra mesmo. E força a memória. Isso é uma coisa que chama atenção. Outra coisa que chama atenção é a pessoa começar a ter perda da orientação no tempo e no espaço. É uma coisa que também acontece ali no início, logo depois da perda da memória recente. As pessoas às vezes têm dificuldade de se localizar na data, né? Por exemplo, a pessoa de idade às vezes ela não trabalha mais, já está aposentada. Ela já tem um pouco de dificuldade de acompanhar os dias da semana por conta disso. Mas aí a gente percebe que a pessoa às vezes esquece de que mês que está, às vezes uma data que ela sempre lembrou de um aniversário ou dela, ou de uma pessoa querida, ou de algum acontecimento que ela sempre se lembra, ela esquece, ela deixa passar, né? Ela às vezes não consegue se sintonizar em que estação do ano que ela está, né? E também a questão da perda do espaço, orientação espacial. A pessoa começa a desconhecer lugares que ela conhece, assim, que ela frequenta habitualmente, né? Às vezes acontece em fases mais avançadas de esquecer até que está na própria casa, né? E se fases avançadas do Alzheimer a gente vê. Mas no início isso é difícil acontecer, mas às vezes uma casa de um amigo que ela está acostumada a ir, ela está na casa da pessoa e não se lembra onde está, ou um caminho que ela sempre costuma fazer, ela está no meio do caminho e fica desorientada sem saber exatamente onde ela tem que parar para ligar para alguém para perguntar.